apresenta As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers. Curta as nossas redes sociais no Instagram, YouTube e Spotify. Comente e compartilhe com seus amigos. As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers. Lei 3. Oculte as suas intenções. Mantenha as pessoas na dúvida e no escuro, jamais revelando o propósito de seus atos. Não sabendo o que você pretende, não podem preparar uma defesa. Leve-as pelo caminho errado, até bem longe. Envolva-as em bastante fumaça e quando elas perceberem as suas intenções, será tarde demais. Parte 1. Use objetos de desejos e pistas falsas para enganar os outros. Se em algum momento da sua fraude as pessoas tiverem a mais desconfiança quanto às suas intenções, estará tudo perdido. Não lhes dê a oportunidade de perceber o que você pretende. Disfarce colocando pistas falsas pelo caminho. Use a falsa sinceridade, envie sinais ambíguos, invente objetos de desejos desorientadores. Incapazes de distinguir o falso do verdadeiro, elas não podem ver o seu objetivo real. A lei transgredida. Durante várias semanas, Ninon de Lenclos, a mais infame cortesã na França do século XVII, escutou pacientemente o Marquês de Sévigné explicar o seu esforço para conquistar uma bela, porém difícil jovem condessa. Ninon estava na época com 62 anos e era mais do que experiente em questões de amor. O Marquês era um rapaz de 22 anos, simpático, arrojado, mas totalmente sem experiência em romances. No início, Ninon achou divertido ouvir o Marquês contar os seus erros, mas acabou se cansando. Incapaz de suportar a inépcia em qualquer esfera, muito menos quando se tratava de seduzir uma mulher, ela resolveu colocar o rapaz sob suas asas. Primeiro, ele tinha que compreender que esta era uma guerra e que a bela condessa era uma cidadela a qual ele deveria fazer o cerco com o mesmo cuidado de um general. Cada passo deveria ser planejado e executado com a maior atenção a detalhes e nuances. Instruindo o Marquês para começar de novo, Ninon lhe disse para abordar a condessa com uma certa distância, com um ar de indiferença. Na próxima vez que os dois ficassem juntos sozinhos, disse ela, ele deveria confiar na condessa como uma amiga, não como uma amante em potencial. Isso a despistaria. A condessa não teria mais como certo o interesse dele por ela. Talvez ele só estivesse interessado numa amizade. Ninon planejou com antecedência. Assim que a condessa se mostrasse confusa, seria hora de despertar os seus ciúmes. No encontro seguinte, numa grande festa em Paris, o Marquês surgiria acompanhado por uma bela e jovem mulher. Esta bela mulher tinha amigas igualmente belas, de forma que sempre que a condessa olhasse para o Marquês, ele estaria rodeado pelas mulheres mais estonteantes de Paris. Não só a condessa se roeria de ciúmes, como passaria a ver o Marquês como alguém que as outras desejavam. Foi difícil Ninon fazer o Marquês compreender isso, mas com toda a paciência ela explicou que a mulher que está interessada num homem quer ver que outras mulheres têm o mesmo interesse. Não só isso confere a ele um valor imediato, como ainda dá mais satisfação arrancá-lo das garras delas. Tão logo a condessa ficasse com ciúmes, mas intrigada, seria a hora de distraí-la. Segundo as instruções de Ninon, o Marquês deixaria de comparecer onde a condessa esperasse vê-lo. Depois, de repente, ele apareceria em salões que nunca frequentara antes, mas que a condessa costumava ir sempre. Ela não poderia prever os movimentos dele. Tudo isso a colocaria num estado de confusão emocional, que é o pré-requisito para a sedução bem-sucedida. Tudo isso foi feito e levou várias semanas.
Ninon estava monitorando o progresso do Marquês. Com sua rede de espionagem, ela soube que a condessa estava rindo mais das suas piadas, ouvindo com mais atenção as suas histórias. Soube que de repente a condessa estava fazendo perguntas sobre ele. Suas amigas lhe disseram que nas reuniões sociais a condessa frequentemente procurava pelo Marquês, acompanhando seus passos. Ninon tinha certeza de que a jovem mulher estava caindo no feitiço do rapaz. Agora era uma questão de semanas, talvez um mês ou dois, mas se tudo corresse bem, a cidadela viria abaixo. Dias depois, o Marquês foi à casa da condessa. Estavam sozinhos. De repente, ele era outro homem. Desta vez seguindo seus próprios impulsos e não as instruções de Ninon, ele segurou as mãos da condessa e lhe declarou seu amor. A jovem mulher pareceu confusa, reação pela qual ele não esperava. Ela foi delicada, mas se desculpou afastando-se. Pelo resto da noite, ela evitou seu olhar e não estava lá para se despedir quando ele foi embora. Nas poucas vezes em que ele voltou a visitá-la, disseram-lhe que ela não estava. Quando finalmente ela o recebeu, os dois se sentiram estranhos e constrangidos um com o outro. O feitiço se quebrara. Interpretação. Ninon sabia tudo sobre a arte de amar. Os grandes escritores, pensadores e políticos da época tinham sido seus amantes, homens como La Roquefort, Molière, Rochelieu. A sedução era um jogo para ela que deveria ser praticado com habilidade. Quando ela ficou mais velha e a sua reputação mais conhecida, as famílias mais importantes da França lhes enviavam os filhos varões para serem instruídos em matéria de amor. Ninon sabia que o homem e a mulher são muito diferentes, mas quando se trata de sedução, ambos sentem a mesma coisa. Bem lá no fundo, quase sempre percebem que estão sendo seduzidos, mas cedem porque gostam da sensação de estarem sendo levados. É um prazer se entregar deixando que o outro o leve a passear por uma terra estranha. Tudo na sedução, entretanto, depende da sugestão. Você não pode anunciar suas intenções ou revelá-la diretamente com palavras. Pelo contrário, precisa despistar. Para que alguém se entregue à sua orientação, deve estar adequadamente confuso. Você tem que embaralhar os seus sinais, aparentar interesse em outro homem ou mulher, a isca, depois sugerir estar interessado no alvo, aí fingir indiferença repetidas vezes. Esses comportamentos não confundem apenas, eles excitam. Imagine esta história do ponto de vista da condessa, que depois de alguns movimentos do Marquês, ela percebeu que ele estava fazendo uma espécie de jogo, mas o jogo a agradou. Ela não sabia para onde ele estava levando, mas era melhor assim. Os movimentos dele a intrigavam. Cada um a mantinha na expectativa do próximo. Ela até gostou do ciúme e da confusão, porque às vezes qualquer emoção é melhor do que a monotonia da segurança. Talvez o Marquês tivesse outros motivos. A maioria dos homens tem. Mas ela estava disposta a esperar para ver, e provavelmente se ele tivesse feito esperar bastante, o que ele estava pretendendo não teria importância. Assim que o Marquês pronunciou a palavra fatídica amor, entretanto, tudo mudou. Não era mais um jogo, era uma simples demonstração de paixão. Suas intenções se revelaram. Ele a estava seduzindo. Isto colocava tudo o que tinha feito sob uma nova luz. Tudo que antes fora encantador, agora parecia feio e conivente. A condessa se sentiu constrangida e usada. Fechou-se uma porta para sempre. Não deixe que o vejam como um impostor. Mesmo que hoje seja impossível não o ser, que a sua maior esperteza esteja em dissimular o que parece ser esperteza. Baltazar Graciano. A lei observada. Em 1850, o jovem Otto von Bismarck,
na época com 35 anos de idade e representante do parlamento prussiano, passava por um momento decisivo na sua carreira. Os assuntos do dia eram a unificação dos muitos estados, inclusive a Prússia, em que a Alemanha estava então dividida, e uma guerra contra a Áustria, a poderosa vizinha do sul que esperava manter a Alemanha fraca e em desvantagem, até ameaçando intervir se eles tentassem se unir. O príncipe Guilherme, o próximo na linha de sucessão ao trono da Prússia, era a favor da guerra, e o parlamento cerrava fileiras em torno da causa, preparado para apoiar uma mobilização das tropas. Os únicos contrários à guerra eram o atual rei, Frederico Guilherme IV, e seus ministros que preferiam contentar os poderosos austríacos. Em toda a sua carreira, Bismarck fora um leal e até apaixonado defensor da força e do poder prussiano. Ele sonhava com a unificação alemã, em declarar a guerra contra a Áustria e humilhar o país que durante tanto tempo manteve a Alemanha dividida. Esse soldado, ele via a guerra como um negócio glorioso. Este, afinal de contas, era o homem que anos mais tarde diria: as grandes questões da época serão decididas não com discursos e resoluções, mas com ferro e sangue. Patriota, apaixonado e amante da glória militar, Bismarck, não obstante, no auge da febre da guerra, fez um discurso no parlamento que deixou todos atônitos. Desgraçado o estadista, disse ele, que faz guerra sem uma razão ainda válida quando a guerra terminar. Depois da guerra, todos verão estas mesmas questões de uma outra forma, terão coragem de recorrer ao camponês que contempla as cinzas da sua fazenda, ao homem que ficou aleijado, ao pai que perdeu seus filhos? Não só Bismarck seguiu falando sobre a loucura desta guerra, como, o que é mais estranho, elogiou a Áustria e defendeu suas ações. Isto era contrário a tudo o que ele havia defendido. As consequências foram imediatas. Bismarck era contra a guerra. O que significava isso? Os outros representantes estavam confusos. Vários mudaram seus votos. No final, o rei e seus ministros ganharam e evitou-se a guerra. Pouco a pouco, do notório discurso de Bismarck, o rei, agradecido por ele ter defendido a paz, nomeou o ministro de gabinete. Passados alguns anos, ele se tornou o premier da Prússia. Neste papel, ele conduziu seu país e o rei, amante da paz, a uma guerra contra a Áustria, arrasando o antigo império e fundando um estado poderoso alemão, com a Prússia na chefia. Interpretação. Na época do seu discurso em 1850, Bismarck fez vários cálculos. Primeiro, ele percebeu que o exército prussiano, que não acompanhara o ritmo dos outros exércitos europeus, não estava preparado para a guerra, que a Áustria, de fato, poderia muito bem vencer, um resultado desastroso para o futuro. Segundo, se Bismarck tivesse apoiado a guerra e eles perdessem, sua carreira estaria gravemente ameaçada. O rei e seus ministros conservadores queriam a paz, Bismarck queria o poder. A solução era despistar as pessoas apoiando uma causa que ele detestava, dizendo coisas que ele riria se estivesse saindo da boca de outra pessoa. Enganou-se um país inteiro. Foi devido ao discurso de Bismarck que o rei o nomeou ministro, posição de onde e rapidamente ascendeu a de primeiro-ministro, conquistando o poder necessário para reforçar o exército prussiano e conseguir o que ele sempre quis: humilhar a Áustria e unificar a Alemanha sob a liderança da Prússia. Bismarck foi certamente um dos estadistas mais astutos, um mestre da estratégia e da dissimulação. Ninguém desconfiou do que ele estava armando neste caso. Se ele estivesse anunciando suas verdadeiras intenções, argumentando que era melhor esperar e lutar mais tarde, não teria ganho a discussão, porque a maioria dos prussianos desejavam a guerra naquele momento e acreditavam erroneamente que o seu exército era superior ao austríaco. Se tivesse bajulado o rei, pedindo para ser nomeado ministro em troca de apoio à paz, também não teria tido sucesso. O rei teria desconfiado da sua ambição e duvidado da sua sinceridade. Sendo totalmente insincero e enviando sinais falsos, entretanto, ele enganou todo mundo, escondeu seus propósitos e conseguiu tudo o que queria.
tal é o poder de se ocultar intenções. As chaves do poder. As pessoas, na sua maioria, são como um livro aberto. Elas dizem o que sentem. Não perdem a oportunidade de deixar escapar opiniões e constantemente revelam seus planos e intenções. Elas fazem isso por vários motivos. Primeiro, é fácil e natural querer sempre falar dos próprios sentimentos e planos para o futuro. É difícil controlar a língua e monitorar o que se revela. Segundo, muitos acreditam que, sendo honestos e francos, estão conquistando o coração das pessoas e mostrando a sua boa índole. Eles estão imensamente iludidos. A honestidade é, na verdade, uma faca sem fio, mais sangra do que corta. A sua honestidade provavelmente vai ofender os outros. É muito mais prudente medir as suas palavras, dizer às pessoas o que elas querem ouvir, em vez da verdade nua e crua, que é o que sente ou pensa. Mais importante, sendo despudoradamente franco, você se torna tão previsível e familiar que é quase impossível inspirar respeito ou temor, e a pessoa que não despertar esses sentimentos não acumula poder. Se você deseja poder, ponha imediatamente a honestidade de lado e comece a treinar a arte de dissimular as suas intenções. Domine a arte e você prevalecerá sempre. Elementar para a habilidade de ocultar as próprias intenções é uma simples verdade sobre a natureza humana. Nosso primeiro instinto é sempre de confiar nas aparências. Não podemos sair por aí duvidando da realidade do que vemos e ouvimos. Imaginar constantemente que as aparências ocultam algo mais nos deixaria exaustos e aterrorizados. Isto faz com que seja relativamente fácil ocultar as próprias intenções. Basta acenar com um objeto que você parece desejar, um objetivo que parece querer alcançar diante dos olhos das pessoas e elas tomarão a aparência como realidade. Uma vez com os olhos fixos na isca, elas não notarão o que você está realmente pretendendo. Na sedução, dê sinais conflitantes, tais como desejo e indiferença, e você não só os despistará, como inflamará o seu desejo de possuir você. Uma tática que funciona com frequência quando se quer armar uma pista falsa é parecer estar apoiando uma ideia ou causa que, na verdade, contraria o que você sente. Bismarck a usou com muita eficácia nos seus discursos em 1850. A maioria vai achar que você mudou de ideia, visto não ser comum brincar com tamanha leviandade com coisas tão carregadas de emoção como as suas próprias opiniões e valores. O mesmo se aplica a um objeto do desejo usado como chamariz. Pareça querer alguma coisa pela qual não está nem um pouco interessado, e seus inimigos perderão o rumo, calculando tudo errado. Durante a Guerra da Sucessão Espanhola, em 1711, o Duque de Marlborough, chefe do exército inglês, queria destruir um forte francês importantíssimo que protegia uma estrada vital para a entrada na França. Mas ele sabia que, ao destruí-lo, os franceses perceberiam o que ele queria: avançar por aquela estrada. Em vez disso, ele simplesmente capturou o forte e o guarneceu com algumas das suas tropas, como se o desejasse para algum propósito particular. Os franceses atacaram o forte e o duque deixou que ele fosse reconquistado. Novamente de posse do forte, entretanto, eles o destruíram, imaginando que o duque tinha alguma razão importante para querer ficar com ele. Agora o forte não existia mais, o caminho estava livre e Marlborough pôde facilmente entrar na França. Use esta tática da seguinte maneira: não esconda as suas intenções se fechando, com o risco de parecer misterioso e deixar as pessoas desconfiadas, mas falando sem parar sobre seus desejos e objetivos, só que não os verdadeiros. Você matará 3 coelhos com uma só cajadada. Vai parecer uma pessoa cordial, franca e confiável. Ocultará suas intenções e deixará seus rivais atordoados, tentando achar inutilmente uma coisa que levarão tempo para descobrir. Outra ferramenta eficaz para colocar as pessoas desorientadas é a falsa sinceridade. Elas confundem facilmente sinceridade com honestidade. Lembre-se, o primeiro instinto
é o de confiar nas aparências. E como as pessoas valorizam a honestidade e querem acreditar na honestidade dos que as cercam, raramente irão duvidar de você ou perceber o que você está fazendo. Parecer que está acreditando no que você mesmo diz dá um grande peso nas suas palavras. Foi assim que Iago enganou e destruiu Otelo. Diante da intensidade das suas emoções, da aparente sinceridade da sua preocupação com a suposta infidelidade de Desdémona, como Otelo poderia desconfiar dele? Foi assim também que o grande charlatão Yellow Kid Will tapou os olhos das suas vítimas. Parecendo acreditar tanto no objeto isca que acenava diante deles, um cavalo falso, um cavalo de corrida apresentado como uma barbada, ficava difícil duvidar da sua realidade. Claro que é importante não exagerar nessa área. A sinceridade é uma arma traiçoeira. Aparente estar apaixonado demais e despertará suspeitas. Seja uma pessoa comedida e em quem se possa acreditar, ou a sua artimanha parecerá a fraude que ela é. Para que sua falsa sinceridade seja uma arma eficaz, ocultando as suas verdadeiras intenções, adote a fé na honestidade e na franqueza como valores sociais importantes. Faça isso de uma forma mais pública possível. Enfatize a sua posição quanto a isso, divulgando ocasionalmente alguma ideia sincera, mas só aquela realmente sem importância ou irrelevante, é claro. O ministro de Napoleão, Talleyrand, era mestre em despertar a confiança das pessoas, revelando um suposto segredo. Esta confiança fingida, a isca, despertava em seguida a confiança verdadeira do outro. Lembre-se, os maiores impostores fazem de tudo para encobrir suas virtudes traiçoeiras. Cultivam um ar de pessoa honesta numa área para disfarçar sua desonestidade em outras. A honestidade é simplesmente mais uma isca no seu arsenal. É isso aí, pessoal. Você acaba de ouvir mais um episódio do nosso podcast As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers. Se você gostou, dê um like, siga nossas redes sociais e fale com os amigos, compartilhe para todo mundo.